TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Relatório nosso de cada dia. O nosso Gabriel Bronde está aqui. Boa tarde, Bronde. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Mar. Boa tarde, Bronde. Bronde estava aqui esperando, ouvindo o Adolfo Lemos falar. Fez assim quando a gente falou da aposta. Acho que ele não tá confiando muito no Palmeiras, não. E hoje, Bronde, a gente tem 10 minutos aqui para falar com você sobre uma das principais empresas que tem capital aberto no Brasil, considerada uma blue chip. Tô falando da Suzano, relatório do Itaú BBA sobre a companhia. Exatamente, Vini. A Suzano, né, ontem fez um evento, sediou um evento para os investidores, onde ela falou um pouco das perspectivas que ela tem para o futuro, né? E ela indicou que a oferta, a demanda por papel e celulose deve crescer nos próximos anos. Inclusive o Itaú BBA citou que as estimativas da Suzano batia bem com as estimativas do banco, né, para a celulose no futuro. Aí citou também, né, que a Suzano ela sofreu bastante com o petróleo, né, nos últimos tempos. O petróleo avançou bastante, a gente sabe que algumas empresas se beneficiam dessa alta do petróleo, outras empresas precisam do petróleo para fazer suas operações, então acaba que o petróleo ele é um custo e não aí um ativo para a empresa. Então, a Suzano foi uma das empresas que não se beneficiou dessa alta do petróleo, sofreu, né, com essa alta do petróleo, aumentou custos com essa alta do petróleo e também sofreu com a Covid, né, com a Covid-19, que atrapalhou bastante aí a exportação da Suzano e a logística, né, da empresa para a entrega da celulose, do papel e celulose em vários países. Então, o Itaú BBA ele destacou que segue com recomendação de compra para o papel, vê que as perspectivas o problema, Vini, não é nem na demanda, né? A demanda existe, mas é na oferta. Alguns países restringiram bastante aí a locomoção. Inclusive, a Suzano estava com dificuldade de encontrar contenders para simplesmente exportar aí, os seus produtos, né? Ô Bronde, mas isso também em decorrência do cenário da guerra? Também impacta a Suzano por conta do petróleo, mas não foi bastante impactado por conta disso. O Itaú BBA cita que foi bastante impactado por conta da Covid-19 mesmo, que restringiu, alguns países foram bastante restritos, né? Os níveis de estoques de papel e celulose diminuíram bastante nesses países, então a demanda sempre houve, porém a oferta ela parou muito. As empresas que faziam essa exportação, que produziam bastante papel e celulose, elas pararam de produzir, porque houve aquela incerteza, né, de quanto as consequências da Covid e por quanto tempo ficaria aí restringido a alguns países, algumas exportações. Então, isso fez com que os estoques eles ficassem mais baixos, a demanda continuou forte, mas a oferta ela se restringiu e isso fez com que, inclusive, a Suzano aumentasse aí os preços do papel e celulose e os preços cobrados para vários países no mundo, né? E essa notícia saiu em 14, 15 de março, mais ou menos, e a gente vai ver como o gráfico reagiu a isso. Muito bem, então só para finalizar aqui a questão do relatório, o Bronde, o Itaú BBA reiterou compra para a Suzano, apesar dessa análise retrovisor, né? Porque ela olhou para o passado, o Itaú BBA, sim. Agora a gente vê o mundo virando a página da Covid, isso, felizmente, olhando pro futuro. E olhando para o futuro, o Itaú BBA reitera a compra para o papel da Suzano com preço-alvo em R$75. R$75. Só trazer aqui o preço de tela no momento aqui para os papéis da Suzano. Suzano que tem papéis ordinários, nesse instante, eles recuam 2,15% a R$55 com mais 94 centavos. R$55 com mais 94 centavos. Neste mês de março, o acionista de Suzano aí teve uma rentabilidade positiva de 1,60%. Portanto, você vê que tem uma margem de crescimento, né? O papel, segundo o Itaú BBA, tem potencial para sair da casa dos R$55 e buscar o patamar dos 75. Vamos ver isso nos gráficos, Bronde? Vamos ver isso nos gráficos. Eu trouxe o primeiro gráfico que eu trago aí, é o gráfico semanal da Suzano, né? Como sempre, eu sempre trago um gráfico semanal, porque essas perspectivas, né? Esse preço-alvo dos bancos sempre é para o final de 2022. Então é sempre bom você olhar aí, o investidor olhar um gráfico que seja mais amplo, né? Então, um gráfico semanal ele é bastante amplo, você dá para observar vários movimentos do papel em várias semanas. E a gente vê que a Suzano ela vem uma tendência de queda, né, desde 2021, aí bastante impactada pela Covid-19, né, que ainda era bastante forte, ainda existia uma restrição
bastante forte aí em vários países. Dá para ver certinho essa tendência de queda nessa linha vermelha que o Bronde traçou aqui. Exato. Aí a gente vê a tendência de queda, né? A tendência de baixa, desde o início ali de 2021 até, Vini, outubro ali, onde ela começou a ficar mais lateral. Ela começou a apresentar uma tendência mais lateral e nesse exato momento, né, nas últimas semanas, nas semanas mais recentes, ela apresenta aí uma lateralidade nas regiões entre R$ 55,00 e R$ 63,00. Antes era R$ 49,00 e R$ 63,00, agora ela está apresentando um movimento lateral entre R$ 55,00 e R$ 63,00, né? Eu não coloquei aí indicador, por exemplo, a análise, o indicador de médias móveis, porque a gente sabe que, quem estuda análise técnica sabe que quando o mercado está lateral, a média móvel ela não serve para muita coisa, não serve para muita análise, porque elas ficam ali se cruzando e não indicam aí um ponto de compra ou venda para o ativo, né? Mas a gente vê que o ativo ele está em uma tendência lateral para atingir, no próximo gráfico que eu quero mostrar, a gente vê onde o Itaú BBA colocou o seu preço-alvo, e eu busquei também um relatório do Bradesco BBI, que também indicou um preço-alvo para a Suzano, né, para as ordinárias da Suzano, em R$ 90,00. Então o Bradesco BBI ainda tem uma perspectiva maior para o preço da Suzano esse ano. E a gente vê que para bater esse preço dos 75, a gente vê que, inclusive, esse preço do Itaú BBA é numa região de resistência forte, né? Então é uma região onde o papel ele já bateu ali no início de 2021 e a partir daquele preço ali ele começou a cair. E o Itaú BBA aposta que ele vai procurar novamente essa resistência no ano de 2022, né? Mas para isso, Vini, tem que romper aí essa região que já se mostra um pouco forte. De 63? De R$ 63,00. Agora você colocou o Bradesco BBI aqui, o Bradesco BBI vê a Suzano no patamar de R$ 90,00? R$ 90,00. Ele ainda está mais otimista quanto a essa volta, né? Principalmente da oferta, e ele vê que a Covid-19 ela pode realmente arrefecer agora, e a Suzano terá aí mais exportações e voltará aí ao seu ciclo pré-pandêmico mais rápido do que o Itaú BBA prevê. Olha, e a parte que está aqui em branco, ó, no gráfico, ó, no texto, né? O Bronte toma o cuidado de escrever e explicar certinho. Gráfico em velas semanais, mostra o comportamento das ordinárias da Suzano desde 2019. As linhas brancas representam suportes e resistências para o papel. Exatamente. Que beleza, hein, Bronte? Tem mais um gráfico aí? Mais um gráfico onde a gente vai olhar aí a performance da Suzano. Eu adoro esse gráfico. Contra o Ibovespa esse ano, né? Esse é somente olhando o ano de 2022, então a gente vê que a Suzano ela está perdendo nesse exato momento 4,12% em relação ao início do ano de 2022, e o Ibovespa está subindo 16% em relação ao início de 2022. Como eu falei, a gente sabe que o Ibovespa é bastante beneficiado, né, por essa alta de commodities, a alta do petróleo principalmente, por conta da Petrobras, a alta do minério por conta da Vale. Então, o Ibovespa ele tende a se beneficiar bem mais do que alguns papéis do índice Ibovespa. A gente sabe que a Suzano, em contrapartida, ela não se beneficia da alta do petróleo, ela aumenta seus custos com a alta do petróleo, e com isso ela sai mais prejudicada. A gente vê que essa guinada aí, Vini, eu não sei se tu tá olhando aí na tela, mas depois de março a gente vê que a Suzano ela chegou a ficar positiva, né? É verdade. Chegou a ficar positiva. Foi justamente o aumento de preços que foi anunciado. Ela anunciou um aumento de preços aí em vários países por conta dessa restrição que existe na oferta, né? Ela achou necessário aumentar os preços, porém o otimismo do mercado não durou muito tempo. Porque ela cai rapidamente também, né? Cai rapidamente, justamente porque é complicado, né? É complexa essa questão da oferta. Você pode aumentar o preço para compensar, mas a oferta ainda continua bastante restrita e com bastante dificuldade para encontrar contenders e etc. para chegar nos países. Então ainda a operação ela não funciona da maneira como funcionava pré-pandemia, mas o que a Suzano mostrou ontem no seu evento é que as perspectivas são boas para o futuro, e o Itaú BBA e o Bradesco BBI também olham para a Suzano com perspectivas bastante positivas para o futuro, Vini. Muito bem, o nosso relatório relatório de cada dia com o nosso Gabriel Bronde. Bronde, muito obrigado. Amanhã você está de volta, valeu, realmente aqui, muito boa a explicação, e os gráficos ajudam a gente a entender realmente quanto falta caminhar uma empresa hoje para chegar no preço-alvo estipulado pelas casas de análise. Isso é muito bacana, dá um panorama completo para você que está aí do outro lado do fone de ouvido, investidor e investidora. Valeu, Bronte, tamo junto. Muito obrigado, Vini, muito obrigado, Maia, e até amanhã. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.